O projeto automatizado que nós desenvolvemos consiste em uma sinalização onde é indicado que o sistema está em funcionamento e também a alternância entre duas atividades diferentes. No momento da elaboração do projeto, tínhamos em mente uma esteira acionada por um motor que funciona de maneira contínua e transporta peças retangulares. Quando ligado o sistema, um LED vermelho irá acender, indicando o funcionamento. As peças do sistema passam por duas etapas de envernização, onde o verniz é liberado sobre elas e pode-se identificar em qual etapa a peça está por meio dos LEDs. Neste caso, o LED azul indica que ele está na primeira etapa e o LED amarelo indica que está na segunda. Partimos do ponto que o tempo determinado no temporizador é proporcional ao tempo que as peças levam para passar completamente pela etapa, ou seja, toda a sua superfície passa pela abertura onde o jato de verniz é liberado, de modo que o verniz deixa de ser despejado após o tempo determinado e é quando o LED apaga. O espaçamento entre uma peça e outra é suficiente para que só entre uma nova na primeira etapa quando a anterior terminar a segunda. Agora, vamos explicar a montagem do sistema. Para uma maior facilidade, dividimos a explicação em 4 blocos. Bloco 1. MIT. Inicialmente, foi feita a ligação do motor trifásico, que liga a esteira. Usou-se fusíveis para a proteção dos componentes posteriores e do motor em si. Em seguida, empregou-se o contador de potência trifásico e um relé térmico, também usado como dispositivo de proteção. Por fim, adicionamos o motor trifásico. Bloco 2. Circuito de comando. Para o circuito de comando, também visando a proteção, foi empregado um fusível seccionar fase neutro. Em seguida, foi inserido um contato auxiliar para o relé térmico do tipo normalmente fechado. Assim, caso o relé atue, indicando falha, o contato normalmente fechado será acionado, cortando o funcionamento do sistema. Após isso, foram inseridos os botões de liga e desliga, do tipo pulso, sendo o primeiro normalmente aberto e o segundo normalmente fechado. Foi adicionado também o contato de selo, para que o motor fique acionado após o pulso do botão de liga. Um temporizador e uma bobina também foram inseridos. O primeiro é um temporizador com retardo na energização e tem como função enviar um sinal de pulso a um botão, que está no próximo bloco. E todos os componentes nomeados como C1 terão uma ação quando a bobina for energizada. Assim que o botão B1, o botão liga, for acionado, o contator C1 irá fechar e, como ele está associado aos membros contatores que estão no circuito de potência, estes também irão fechar e o motor será acionado. C1 também é responsável por acionar o LED vermelho, por isso, ao fechar o LED irá acender, indicando o funcionamento, e só irá apagar quando o botão B0, o botão desliga, for acionado. Vamos ressaltar agora alguns pontos envolvendo o temporizador T1 e os botões, também nomeados T1, do próximo bloco. Quando energizada a bobina, o temporizador T1 irá começar a contagem do tempo pré-determinado. Ao final da sua contagem, haverá um pulso que chegará nos botões T1 do outro bloco. Estes botões são do tipo cogumelo. O primeiro é um normalmente aberto e o segundo é um normalmente fechado. Estes botões permitirão o funcionamento dos circuitos que comandam os LEDs azul e amarelo, bem como a intercalação deles. Resumidamente, com o pulso, o botão normalmente aberto irá se fechar, permitindo passagem de corrente, e nesse instante o botão normalmente fechado irá se abrir, de modo que o caminho possível para a corrente seja passando pelo contator C2 e pelo botão cogumelo T3. Além dos dois botões cogumelo T1, há em paralelo com o botão cogumelo normalmente fechado, um contator nomeado C2. Este será responsável pelo acionamento do LED azul, que acontecerá logo após o sinal de pulso chegar aos botões T1. A função deste botão cogumelo T3, que também encontra-se em paralelo com C2 e T1, será explicado mais para frente. Após fechado o C1, a bobina C2 será energizada, fazendo com que o temporizador, também do tipo com retardo na energização, comece sua contagem de tempo. Após o fim da contagem, o temporizador T2 enviará um sinal de pulso para o botão T2, novamente do tipo cogumelo normalmente fechado, que, por sua vez, enviará um sinal de pulso para outro botão cogumelo T2, porém do tipo normalmente aberto. Lembrando que, ao fim da contagem do temporizador T2, o contator C2 irá se abrir e, logicamente, o LED azul será apagado. Após o pulso do botão cogumelo T2 normalmente fechado, o botão T2 normalmente aberto irá se fechar.
permitindo assim que o contator C3, responsável por acionar o LED amarelo, se feche. Assim, este LED irá acender. As ações seguidas são semelhantes ao ocorrido anteriormente. A bobina C3 é energizada, o que causa a energização do temporizador T3, que começa sua contagem. Ao final dela, há um pulso para o botão cogumelo T3, normalmente fechado, que irá enviar outro pulso para um segundo botão T3, também normalmente fechado, que está em paralelo com o contator C2, de modo que C2 será fechado. Lembrando que ao fim da contagem do temporizador T3, o contator C3 se abre e o LED amarelo se apaga. Com o fechamento de C2, o LED azul volta a acender e reinicia-se assim o ciclo. Sempre que o LED azul apagar, o LED amarelo vai acender e vice-versa.